Tif foi uma cidade que nasceu por acaso, ou melhor, uma cidade que surgiu da expulsão de duas tribos de suas respectivas regiões. Uma, conhecida como Budjun, que foi expulsa da região de Kashan pelo fato horrendo, aterrorizante, mas não pela falta de desodorante, mas sim pela falta de banho. Isso mesmo, os bunhuns tinham horror a banho e fediam demais, fato que tirava o sossego de outra tribo, os alfaens, que foram expulsos da região de Bost pelo fato delicado e higiênico, não porque eram gênios, mas porque se perfumavam ao máximo. E aí, para onde que eles foram? Dizem que os opostos se atraem e isso é a pura verdade. As duas tribos rivais se instalaram cada uma de um lado das margens de um rio. Quando o vento soprava em sentido norte, levava consigo a nhaca dos bunduns até os alfaens. E quando o vento soprava em sentido oposto, levava a leveza dos perfumes dos alfaens até os bunduns. Essa situação começou a levar às mentes de ambas as tribos o pensamento inconformado de que um deus inimigo estaria a fim de sacaneá-los, fazendo com que as duas tribos se instalassem tão perto uma da outra. Pensando isso, surgiu o desejo, ao mesmo tempo nas duas tribos, de acabar uma com a outra. Os chefes de cada tribo começaram a preparar as armas para a guerra. Essas lutas duraram 2 séculos, e ao fim chegou uma terceira tribo maior, superior e bem mais armada que as outras duas. Esta as derrotou e criou uma submissão por parte dos alfaens e dos buduns. Tal situação gerou estabilidade e então nasceu a cidade de Tif. A dinastia dos Guilhares, terceira tribo, conseguiu de alguma forma fazer a união matrimonial entre o cascão e o perfume francês. Este casamento harmonioso durou 3 séculos, mas o divórcio chegou ao fim quando nasceu um ser indesejável, o príncipe Gulicho, braço direito das substâncias entorpecentes, o que causou rebelião do exército e desagregação do reino. Os buduns e os alfazens se declararam independentes, ocupando cada qual um bairro de Tif, e nele instalou a sede de seu governo. E aí, essa história te lembra de alguma outra? Ah, muito bem! Lembra sim. Todo esse clima de guerra lembra sangue, que lembra a cor vermelha, que lembra o Mar Vermelho, que lembra Egito, que lembra a libertação do povo de Israel e que lembra o conflito entre judeus e árabes até os dias atuais. Lembrou agora? Pois é, esses conflitos explodiram desde o final do século XIX, quando o povo judeu, cansado do exílio, passou a demonstrar o desejo de retornar para a sua antiga pátria, então habitada por um grande número de palestinos. Com a queda do Império Otomano, a Inglaterra transforma a região em colônia britânica, numa região disputada tanto por palestinos quanto por israelenses, assim como em Tif, uma cidade constituída de 2 tribos e uma superior. O principal confronto entre palestinos e israelitas se dá em torno da soberania e do poder sobre terras que envolvem complexas e antigas questões históricas, religiosas e culturais. Tanto árabes quanto judeus reivindicam a posse de territórios nos quais se encontram seus monumentos mais sagrados. A ONU ofereceu aos 2 lados a possibilidade de dividir a região entre palestinos e israelenses. Essa situação gerou ainda mais conflitos. Até hoje, esse clima de rivalidade permanece nessa região. Já estamos cansados de tantos conflitos. Agora você pode dizer, foi pra guerra e nem me chamou, hein? Os judeus jamais abrirão mão de obterem seu território novamente, e os árabes de terem domínio sobre esse mesmo território. Assim como os buduns jamais abrirão mão de feder muito, e os alfaens de perfumar-se ao máximo. Não há esperança de que a guerra acabe, a menos que os 2 lados cheguem um dia à conclusão de que aquilo está chato demais.